E aí, qual é o papel que você usa na sua vida? Hoje a gente vai falar sobre a teoria dos papéis, um conceito que veio do teatro e que Moreno aprofundou um pouco melhor isso e nos trouxe aí grandes contribuições inovadoras, diferentes do que Kurt Lewin propôs, diferente do que tantos outros autores trouxeram aí para nós conhecermos, né, entendermos o que é o self. Moreno diz que o self se constitui a partir dos papéis, e os papéis podem ser psicossomáticos, que dizem respeito da nossa relação com o corpo, psicodramáticos, que dizem sobre as nossas emoções, e psicossociais, que são aqueles que nós nos relacionamos, aqueles que nós exercemos aí ao longo da nossa vida. Então, os primeiros papéis, os papéis psicossomáticos, né? Psico, emoção, soma, corpo, são aqueles primeiros papéis que nós desenvolvemos na nossa própria interação com o nosso próprio corpo. O primeiro papel que a gente desenvolve é o papel de respirador, ingeridor, defecador, urinador, nessa sequência, né, Moreno descreve. Esses papéis, né, falam da nossa própria relação com o corpo no sentido de compreender o próprio movimento, de satisfação e insatisfação, né, os próprios limites. Esses papéis são como um blueprint para a gente compreender todos os outros papéis que vêm adiante. Os papéis psicodramáticos não só falam sobre os papéis que nós desenvolvemos nesses jogos, né, nas brincadeiras, nesses personagens que a gente faz no teatro, mas também da carga emocional quando a gente está ali exercendo papéis, né? Os papéis sociais, por sua vez, são esses que nós vivemos, né? Papel de filha, talvez seja o primeiro papel social que a gente desenvolve. Papel de mãe, de esposa, de amiga, de estudante, né? De cidadão, um papel profissional, por exemplo. Esses são os nossos papéis sociais. E esses papéis sociais, eles estão ali imbricados, né, na nossa relação emocional também. Quem nunca teve um piriri aí pensando numa prova? Olha só, a gente está falando de algo que você vivenciou no seu corpo, associado a uma emoção, no desenvolvimento, às vezes, num exercício, por exemplo, de um papel social, estudante de prova, de vestibular. Então, todos esses papéis estão intimamente interligados. E a grande contribuição de Moreno é que ele fala que para cada papel existe um complementar, um contrapapel. Então, nesse sentido, se você tem um aluno que é ativo, provavelmente tem um professor que facilita essa ativação, né? Que facilita essa espontaneidade, essa busca de conhecimento do aluno. O Moreno está falando desses complementares, né? Dessa correlação entre papel e contrapapel. Mas essa não é o único conceito que Moreno nos traz. Vamos falar sobre as origens dos papéis. A origem dos papéis começa ali na matriz de identidade, né? Tudo começa em casa, é um texto do Winnicott, mas que nos serve muito bem para o Moreno, né? No sentido de que nas nossas relações na família, são ali, né, naquele lugar, naquelas relações, naquele contexto familiar, é que os primeiros papéis se desenvolvem, né? Imagine, por exemplo, a criança, o bebê, né? O bebê, ele está ali com a sua mãe, ele precisa de uma mãe para alimentá-lo, para satisfazê-lo, e dessa maneira, para o bebê desenvolver o primeiro papel, o papel psicossomático, ele precisa de alguém que satisfaça essas necessidades. Nesse sentido, a gente está falando ali da complementariedade de papéis, como também do desenvolvimento desses papéis. Como somos seres sociais, como somos seres gregários, como a gente já falou em outro vídeo, nós precisamos do outro para nos desenvolvermos, inclusive, socialmente. Nossa comunicação, né? A comunicação das nossas emoções, inclusive. E nesse sentido, é ali, nesse primeiro contexto, né, na matriz de identidade, onde há essa aprendizagem. Então, nós temos a origem dos papéis na matriz de
identidade. Bom, com o desenvolvimento da criança, aos poucos a criança vai conseguindo diferenciar aquilo que é fantasia daquilo que é realidade. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar com crianças bem pequenininhas, né? Tudo é um grande faz de conta. Tudo é brincadeira e tudo é realidade ao mesmo tempo. Aos poucos a criança vai conseguindo distinguir o que são objetos reais de objetos imaginários. E então se estabelece o que nós chamamos de brecha psíquica. Esse momento onde a criança começa a conseguir distinguir aquilo que é fantasia e aquilo que é realidade. E nesse sentido, esse é um ponto bastante importante dentro da teoria moreniana para a gente entender o desenvolvimento humano e o desenvolvimento dos papéis, porque é a partir dessa brecha psíquica que a gente consegue, então, compreender o que é a saúde e a doença dentro da teoria psicodramática. A saúde não está em simplesmente se adequar à realidade, nem tampouco ficar ali no mundo da fantasia. Saúde para Moreno é a nossa capacidade de transitar entre realidade e fantasia, nessa possibilidade de criar e de ser espontâneo. Esse é um conceito bastante interessante, bastante inovador para a gente conhecer, né, e compreender processos de saúde e doença. Então, dentro do psicodrama, a gente compreende saúde e doença a partir dessa capacidade do sujeito transitar. Enquanto ele transita, ele está saudável. Quando ele está enrijecido, seja na realidade, seja na fantasia, ele está em sofrimento. Na realidade, enrijecido na realidade, a gente tem uma pessoa neurótica, uma pessoa dura, né? Uma pessoa que está ali presa à realidade. E na fantasia nós temos ali um sofrimento que seria do tipo psicótico, né? Onde a pessoa está ali aprisionada no que nós chamamos, né, da loucura. Lembrando que o sofrimento está nesses dois polos, nesse enrijecimento dos dois polos. Vamos falar então também do desenvolvimento de papéis. Como desenvolvemos os nossos papéis? Essa é uma pergunta interessante, né? Como que você desenvolve o papel de ser mãe, de ser filho, de ser profissional? Moreno fala de um processo que começa, no primeiro momento, no role taking, na tomada de papéis, na própria imitação. Nós aprendemos e desenvolvemos nossos papéis por imitação. Aos poucos, com o desenvolvimento da espontaneidade, nós passamos para uma segunda fase, que é o role playing, onde a gente joga com os papéis, onde é possível, então, a gente experimentar com um pouco mais de espontaneidade outras possibilidades, né? A gente não fica mais ali no script, digamos assim, né? Naquela mera imitação. Com um grau mais elevado ainda, nós chegamos no role creating, que é essa criação do papel, né? Onde a gente tem um maior grau de espontaneidade e de criatividade, permitindo então a gente criar novas possibilidades. Então, imagina você no seu papel de psicólogo. Como é que a gente aprende a ser psicólogo? A gente aprende lendo, não é mesmo? A gente lê os casos, a gente lê diferentes autores, a gente estuda casos, a gente percebe ali, né, como é que um terapeuta agiu numa determinada maneira com um determinado cliente, e aí a gente tenta, né, de alguma forma ali imitar, né? Nos nossos momentos de estágio, a gente está ali num role playing, né? Por exemplo, num exercício de simulação, às vezes em sala de aula com o professor, o aluno, fazendo ali simulações, a gente está num role playing, onde a gente inverte papéis, onde um aluno é o estudante, o outro é terapeuta, inverte. A gente está nesse jogo de papéis, né? Quando a gente está no estágio, é uma possibilidade de fazer role-playing também. E o role-creating. O role-creating é quando a gente já consegue transitar, né, muito bem por alguns conceitos, pela própria abordagem que você escolheu, e você começa a pensar um pouco fora da caixinha. Você se permite criar, seja criar um conceito novo, uma técnica, né, sistematizando o seu conhecimento de uma forma diferente. Esse seria, né, um momento mais desenvolvido do nosso papel, no exemplo que a gente está dando aqui, do papel de psicólogo. E você pode imaginar isso para os diversos outros papéis. Vamos imaginar, por exemplo, num papel relacional, de ser homem, de ser mulher.
Como é que a gente aprende a ser homem? Como que a gente aprende a ser mulher? Muitas vezes a partir daquilo que a gente viu na nossa própria casa, não é? Daquilo que a gente vê na nossa própria sociedade, nos filmes, naquilo que é compartilhado socialmente. Aos poucos, a gente, com a nossa própria experiência, a gente vai vendo que talvez aquilo que a gente aprendeu na nossa casa, aquilo que a gente vê nos filmes, também não é daquele jeito, né? Nossas vivências, né, especialmente das mulheres, não são exatamente como no conto de fadas, onde um príncipe encantado vai ali salvar a mocinha. E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo o seu papel de mulher, de homem, se adequando às novas realidades, criando o seu próprio jeito de ser homem, de ser mulher. Vamos falar então sobre conflitos de papéis. Imagina uma pessoa, por exemplo, que defende direitos humanos e ela é enviada para a guerra. Ela se torna militar e vai para a guerra. Nós temos aí um conflito, né? Conflitos de valores, valores que por vezes estão aí nessa dimensão do intrínseco versus extrínseco. Moreno ele nos fala que quando há esse conflito de papéis, é importante que haja uma nova tomada de decisão, onde a gente tem aí, por vezes, um papel que é mais desenvolvido, tende a sobrepujar, tende a se desenvolver, tende a se tomar mais parte, né, do dia a dia daquela pessoa. Então, nessa resolução de conflitos, a gente tem, por vezes, um círculo vicioso, onde há o conflito, há ali uma necessidade de tomada de decisão, uma tensão, um momento de tensão, que pode culminar num processo decisivo ou num acirramento do próprio conflito. Então, nesse sentido, é importante a gente ter a clareza, né, diante dos papéis que a gente desenvolve e a possibilidade dentro do psicodrama da gente experimentar diferentes papéis para que a gente possa resolver esses conflitos internos, para que a gente possa, de alguma forma, trazer mais clareza nesse desempenho desses papéis. Isso que seria o conflito de papéis. E o que seria então a conciliação de papéis? A conciliação de papéis seria essa possibilidade de administrar, né, tempo, de administrar ali a partir de algumas técnicas de negociação, quais são os ganhos e perdas, qual é o projeto de vida dessa pessoa, para que ela possa de alguma forma conciliar diferentes papéis diante por exemplo, do ciclo de vida de uma pessoa. Quer um exemplo super legal, muito lindo, de um filme que trata sobre esse conflito de papéis e dessa capacidade de conciliação desses papéis, onde algo que poderia gerar um círculo vicioso, né, onde a pessoa estaria ali em conflitos de valores e ela acaba resolvendo essa situação, é o filme Até o Último Homem. Trata-se de uma história de um militar, uma pessoa que é cristã e que ele acredita que não deve pegar em armas, ele não pode matar ninguém. Ele vai para a guerra e na guerra ele atua como um médico, como alguém que salva vidas ali. Esse é um exemplo muito interessante, muito bonito. Quem ainda não viu esse filme, vale a pena assistir, de como ele consegue não só negociar com os superiores deles militares, mas com ele mesmo, fazendo com que ele, num contexto de guerra, né, ele encontra um papel que seja ali conciliador com os valores dele. Então, a partir desse feedback que ele dá pro superior, né, desse momento ali que ele percebe os próprios valores, que ele se reorganiza, ele consegue ali se posicionar num contexto de guerra de uma maneira coerente com os próprios valores, permitindo então que ele até se sobressaísse num contexto de guerra. Fica a dica de filme. Então agora para esse vídeo. Queria que você pegasse um papel, uma caneta e a gente vai registrar os seus papéis. Isso vai te ajudar a você ter uma clareza sobre os papéis que você atualmente desenvolve e quais são os papéis que você gostaria de desenvolver melhor, quais são os papéis que possivelmente estão em conflito, o que você precisa fazer aí dentro de você para te ajudar a, de alguma forma, criar espaço para o exercício de um novo papel, por exemplo. Pausou esse vídeo? Então vamos voltar. Você vai fazer um círculo. Eu fiz aqui um
não tá muito certinho, não. Você pode fazer um pontinho no meio e você vai fazer um registro como se fosse um gráfico pizza. E você vai marcar aí os diferentes papéis que você exerce. Papel de mãe, de esposa, de filha. Faz o registro aí. E você vai ver que tem alguns papéis que você gasta mais tempo, você gasta menos tempo. Pode ser o critério tempo que você vai registrar, pode ser o critério quão desenvolvido você está exercendo esses papéis, pode ser o critério de importância, né? Faça o critério que você quiser. Gaste um tempo nisso, registre e olhe para o que você fez, para o seu gráfico pizza. E aí, quais são os incômodos que você tem? Quais os papéis que você desenvolve? Quais os papéis que você gostaria de desenvolver mais daqui para frente? Será que é necessário abrir espaço? Diminuir? Enfim, esse é um registro, uma técnica onde você pode concretizar o registro dos teus papéis, para que você possa ter maior clareza de como você tem desempenhado aí os teus papéis. Gostou desse vídeo? Então compartilha, clica no sininho, clica na ativação, no like, né? E você vai poder também, se você quiser, compartilhar com outros colegas. Eu vou entender que esse vídeo é importante. Me ajuda aí a completar 1000 inscritos no nosso canal, para a gente ter o nosso próprio nome. E se você gostou desse conteúdo, especificamente desse dos papéis, coloca aí nos comentários. Eu quero ver se tem alguma coisa que eu possa te ajudar nesse desempenho dos papéis aí. Até a próxima. Tchau, tchau.